Olá galerinha, bom dia, aqui é o professor Marcelo, dando continuidade às nossas aulas de física, ao nosso tema notação científica. A gente já falou sobre esse tema de como escrever um número de notação científica, foi a nossa primeira aula. A gente falou sobre a operação de adição de números escritos em notação científica, foi a nossa aula passada. E na aula de hoje a gente vai tratar da operação de subtração de números escritos na forma de notação científica. E logicamente, expressar o resultado de uma operação de subtração do número e deixá-lo em notação científica também, o resultado. Né? Então, vamos seguir para a nossa aula aqui de hoje. Bom, vamos supor que eu tenha dois números e que eu queira fazer a subtração desses dois números. Vamos aqui, vamos colocar como seja um exemplo 1 aqui, um exemplo 1, vamos colocar aqui exemplo 1. É isso. Então vamos supor que nós tenhamos dois números, 425 mil, milhões, bilhões, trilhões. Vamos supor que eu tenha esses números aqui, né? Mil, olha aqui, milhões, bilhões, né? Trilhões, ó. Tá bom? Escrever aí pra gente ficar entendido como é que funciona. Aqui eu tenho uns pontinhos separando as casas, as milhares, né? Então, ó, 425 mil, você lê assim. O próximo, se tiver mais 3 zeros, milhões. Mais 3 zeros, bilhões. E mais 3 zeros, trilhões, tá? Então, aí é 425 trilhões o valor desse número, tá bom? Então, imagine que eu tenho esse número, vou escrever o outro aqui, 137 mil, milhões e bilhões. Então, vamos supor que eu tenha esses dois números aí, e que eu queira que você expresse esses números em notação científica e que depois que você faça a subtração de 425 menos 137. Bom, a gente já viu que para escrever um número em notação científica, isso é fácil demais. Para esse número aqui, a vírgula se encontra aqui, ó, depois do último zero. Então, para escrever esse número em notação científica, basta que eu venha, ó, aqui, deslocando a vírgula, eu venho trazendo a vírgula. Ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu estaciono a vírgula aqui, entre o 4 e o 2, pessoal, porque eu quero um número que seja maior que 1 e menor que 10. E 4,25 é um número maior que 1 e menor que 10. Vamos representar aqui embaixo isso. Então, o nosso resultado ali, com a vírgula estacionada entre o 4 e o 2, fica 4,25 vezes, eu coloco aqui a potência de base 10. O expoente a gente sabe quando eu desloco aqui para a vírgula para a esquerda, esse expoente vai ser positivo. Então ele vai ser positivo aqui. Eu não, aí o número aqui que vai acompanhar esse sinal vai depender da quantidade de casas que eu desloquei a vírgula. Então, 3 casas, 6 casas, 9, 12, aí 13, 14. Então ficou mais 14. Como aqui a operação
como o sinal aqui é positivo, e na matemática, quando o número é positivo, eu não preciso colocar o sinal, então você vai ver os números escritos em geral assim, sem esse sinal, tá bom? Se for mais, olha lá, 14, pronto. Tá aqui o teu número, o 425 trilhões escritos na forma de notação científica. Então aqui está na forma, eu vou colocar NC para significar notação científica, tá bom? Então tá aqui escrito na forma de notação científica, o teu número. Pessoal, para vocês eu vou logo falar um pouco sobre isso, olha. Não confunda uma coisa com a outra, assim, um entendimento. Olha, notação científica é uma forma de escrever. O número ele continua sendo a mesma, representando a mesma quantidade, ele continua sendo a mesma quantidade. Por exemplo, aqui, olha, 425 mil, milhões, bilhões, trilhões, desculpe, bilhões, trilhões, milhões, bilhões, trilhões, isso é igual a 4,25 vezes 10 elevado a 14. Então, aqui eu tenho que esse número é igual a esse aqui. Eu tenho duas quantidades e eu tenho dois números que representam a mesma quantidade. Na verdade, são duas formas diferentes de escrever a mesma quantidade. Desse lado aqui, senhores e senhoras, eu tenho o número escrito na forma decimal. Ó, ele está escrito na forma decimal. E desse lado aqui eu tenho o mesmo número, só que escrito em outra forma. Por exemplo, na forma de notação científica. É só isso, tá bom? Eu quis explicar isso aqui. Deixa eu completar aqui. Eu só quero explicar isso, tá bom, pessoal? Então, quando eu escrevo um número em notação científica, eu só estou escrevendo ele, como a gente já falou, de uma forma compacta, de maneira que facilite as operações matemáticas com ele. Então, eu tenho aqui 425 trilhões escrito na forma decimal comum, que é a forma que a gente tem costume de observar os números, de ver eles escritos nos livros, ou escrever eles no nosso caderno, ou ver os professores escreverem na lousa, né, no quadro branco. Então a gente está mais habituado com essa forma aqui, que é a forma decimal. Mas quando eu vou trabalhar com números muito grandes ou muito pequenos, eu já falei que a gente tem que abrir mão dessa forma decimal aqui e temos que fazer uso da notação científica. Tá bom? Então é só isso. Então, ó, isso aqui são coisas iguais. 425 trilhões, descrito na forma decimal, é igual a 4,25 vezes 10 a 14. Só são formas diferentes de escrever o número. Tá bom? E a gente usa a notação científica porque isso facilita a nossa vida quando a gente for fazer as continhas de adição, subtração, multiplicação e divisão, tá bom? Então, só explicando isso. Então, a gente já converteu o primeiro número para a forma de notação científica. Agora, vamos converter o segundo número, que é o 137 bilhões, né? Vamos lá. 137. Olha, vamos puxar aqui para baixo. O mesmo procedimento, né, pessoal? A vírgula se encontra aqui. Eu vou ter que deslocar essa vírgula para a esquerda. Quando eu faço isso, o sinal do expoente que vai aparecer na potência de base 10, ele é positivo. Então, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, eu estaciono a vírgula aqui, porque eu quero um número maior que 1 e menor que 10. Então, vamos lá. Escrevê-lo então. Então fica 1,37, não é isso? Porque a vírgula ficou vezes 10 elevado a mais, eu não vou colocar, tá bom? A gente já sabe que é mais, não vou colocar mais, ele não se coloca, ele fica implícito, né? Você tem que entender isso aí. E vai estar escrito nos livros assim, tudo, tá bom? E normalmente a gente se faz assim, né? Não se escreve o sinal quando é mais, agora quando for menos é obrigatório, porque você está dizendo, olha, é menos, tá bom? Então vamos lá, então fica 1,37 vezes 10 a, vamos contar quantas casas eu voltei aqui a vírgula. 3, 6, 9, 10, 11. Então 11. Aí, senhores, o nosso número aqui escrito na forma de notação científica, tá bom? Então, se fosse perguntado a você, porque nas atividades ou no livro, nos livros, você pode já os números já estarem escritos na forma de notação científica, você se deparar com a seguinte situação. Olha, por exemplo, aí você se encontra com a seguinte situação, 400, ou 4,25 vezes 10, 14, vou achar aqui, 14 menos 1,37 vezes 10 a 11. Então você já pode encontrar com a situação do número escrito na forma de notação científica e a questão pedindo a você que faça essa subtração. Como? Igual que aconteceu no processo, na operação de adição, meus amigos, eu só posso fazer a subtração se os expoentes das potências de base 10 que apareciam em cada número, se esses expoentes forem iguais, eu só posso fazer a subtração se forem iguais. Então, eu só posso fazer se forem iguais. Nesse caso aqui, eles não são. E aí eu vou ter que fazer o seguinte, na verdade, é que no processo de conversão, e aí a gente lança a mão do mesmo artifício que a gente fez lá no vídeo que eu gravei da soma. Eu vou converter primeiro o menor número para a forma de notação científica. E depois eu vou converter o menor número e depois eu vou converter o maior, atentando para o fato de que quando eu for fazer a conversão do maior, eu só vou voltar ao número de casas que eu voltei no menor. Então, bem aqui, olha, no menor, o menor eu voltei aqui 11 casas, o menor é o 187 bilhões, que é representado assim, e eu voltei 11 casas. Então, no nosso 425 trilhões, eu só vou voltar 11 casas também. Então, ó, aqui 3 casas, 6, 9, aí ó, aí pula daqui aí 10, 11, aí a vírgula vai parar aqui, ó. Então eu faço a mesma coisa que eu fiz lá na operação da soma. Eu só vou voltar 11 casas o maior número.
Eu faço primeiro a conversão do menor número, deixo ele na forma de notação científica, e o outro maior, eu só vou voltar a quantidade de casas que eu, a vírgula, a quantidade de casas que eu voltei no menor. Então, como a gente faz isso aí, o nosso número, como a gente vai fazer isso aí, pessoal? O nosso número, ele vai ficar um pouco diferente, né? Deixa eu fechar aqui e botar na mesma cor para ver. Então, como eu vou parar a vírgula aqui, ó, vai me restar todo esse 0, o 5, o 2 e o 4 para cá. Então, reescrevo assim, ó, vai ficar 4, 2, 5, 0. Então, o meu número vai ficar lá, ó, 4, vai ficar 4, 2, 5, 0. Tá bom? Ficou assim, vai ficar assim. Vezes 10 elevado a 11. Aí assim, pessoal, olha aqui, eu pego do último número aqui, eu volto 3 casas e boto aqui, ó, separação da milhar. Então fica 4.250 vezes 10 a 11. Agora eu posso fazer, ó, menos 1,37 vezes 10 elevado a 11. Quanto é que dá isso? Agora eu posso fazer. Aqui é como a subida. Aqui, ó, é como, em geral, você vai encontrar a questão para você fazer. Aí você vai ter que saber, olha, aqui tá 11 e aqui tá 14. Eu tenho que transformar esse 14 em 11. Transformar esse 14 em 11 é puxar a vírgula daqui, ó. Transformar o 14 em 11 é puxar a vírgula para cá. Eu puxo, ó, uma vez, aí o 14 se transforma em 13. Eu puxo outra vez, o 13 se transforma em 12. E aí a vírgula tem que se deslocar mais uma vez. Aí eu preencho com um 0 aqui. E aí o 14 vai virar... Aliás, o 12 vai virar 11, tá bom? Então é isso. Então aqui já tá igual, ó. Tá igual. Os expoentes estão iguais. E agora eu posso fazer, né? Posso fazer. Como é que a gente faz? Eu pego esse número aqui e vou subtrair. Eu vou pegar ele e vou subtrair essa parte aqui dele, ó. Aí fica igual que você faz. Isso aqui ficou uma bobagem agora, que simples. Fica igual você faz quando a gente opera com números escritos na forma normal. Essa bobagemzinha. Primeiro você escreve aqui o maior número, né? Que é o que? É o 4.25. 4.250. Lembrando que nesse número aqui, ó, a vírgula parou aqui, pessoal. Tá aqui, então a vírgula vai estar aqui. Por que você tem que atentar para isso? Porque aqui é uma operação de subtração. E assim como a operação de soma, você tem que colocar vírgula embaixo de vírgula. Então, aqui na vírgula do 1.37, ela se encontra aqui, ó. Então, aqui vai ficar o 1,37. E o restante você tem que acrescentar zeros. Aqui, ó, 0, 0. Isso não altera, tá bom, pessoal, o resultado. Isso facilita para a gente fazer a continha, tá? Isso só facilita. Aí você vai ter que subtrair 4.250. De 4.250 você vai tirar 1,37. Então, eu tenho que começar aqui, né?
E aí o que eu vou fazer? Eu tenho 0 menos 7, eu não posso fazer isso. O que eu tenho que fazer? Tenho que tomar emprestado. Mas o meu próximo número aqui, ele também não tem. Ele também não tem. Meu próximo número aqui, ele também não tem. Não tem, ele é 0 também. Então, ele não pode me emprestar. Esse tempinho aqui é 0 também, não pode me emprestar. O que acontece aqui? O que acontece aqui? Acontece aqui que esse número aqui, ele vai emprestar 1 para esse. E esse aqui vai se tornar 10, né? E esse aqui vai ficar com 4. Tá entendendo? Só que esse 10 vai ter que emprestar 1 para cá. Não é isso? E aí ele vai ficar com 9. E aqui fica com 10. Só que esse aqui vai ter que emprestar 1 para cá, para eu fazer essa primeira subtração. Então ele vai ficar com 9. E esse aqui, como recebeu e não teve que emprestar para ninguém, ele realmente fica com 10. Então eu vou ter que fazer 10. Né? Aqui não é mais 0, é 10. 10 é 10 menos 7. 10 menos 7 a gente vai ter 3. Aí aqui era 0, ficou 10, depois teve que ficar 9. 9 menos 3, 6, vírgula. Aqui era 0, passou a ser 10, porque ganhou 1 daqui do 5. E depois teve que emprestar 1, ficou 9. Então fica 9 menos 1, 8. Aqui era 5, emprestou 1 para esse outro aqui, e aí ficou 4. 4 menos 0, 4. 2 não emprestou nada para ninguém, então fica 2 menos 0, 2. E 4 menos 0, bote o pontinho aqui, tá? Então ficou 4.248,63. Então você vem para cá. Então, ó, o que eu faço? Eu faço a subtração entre essas duas partes. Qual o resultado disso? Vamos colocá-lo aqui. 4, deixa eu botar mais baixo aqui. Então, 4.248,63 vezes 10 elevado a... Bom, como eu igualei os expoentes das duas potências que eu tenho, tanto desse número aqui quanto desse número aqui, basta que eu só repita uma dessas potências aqui no meu número. Então é 11. Então agora eu tenho um resultado, que é o que? O resultado dessa subtração deu 4.248,63 vezes 10 elevado a 11. Só que esse resultado não está em notação científica, porque para estar em notação científica eu preciso que esse número seja um valor, que é o nzão lá, ele seja maior que 1 e seja menor que 10. Eu preciso, para estar em notação científica, não está ainda, está só um número, eu estou escrevendo um número grande utilizando potência de base 10. Mas ele não está escrito em notação científica. E como é que eu faço isso? Eu pego a vírgula, né, e desloco no meu resultado. Ela está aqui, ó. 1, 2, 3. E coloco a vírgula aqui. Então fica 4,24863 vezes 10. Ora, estava 11. Mas, quando eu desloco a vírgula para cá, eu tenho que colocar valores positivos. Eu desloquei 1, 2, 3. Então, eu vou ter que somar mais 3. Então, 11 mais... Aí fica 4,248,63
24,863 vezes 10. Agora eu tenho que colocar esse resultado aqui. 11 mais 3. 11 mais 3 vai ficar 14. Bom, tá aqui o resultado da tua subtração. 4,2486, 3 vezes 10 é 14. Tá aqui teu resultado escrito em notação científica. Então tá aqui, professor, o meu resultado e ele está escrito em notação científica. Eu vou botar o NC para abreviar, tá? Ok? Então temos aí como fazer isso. Tá? Então a gente faz isso, a gente tem que igualar os expoentes das potências de base 10 para fazer a operação de soma que a gente viu na aula passada. E também isso é o mesmo artifício que a gente usa, a mesma metodologia, a mesma forma, o mesmo jeito para fazer essa operação de soma. Tá bom? Um abraço para vocês e eu vou continuar fazendo vídeo agora de multiplicação e divisão, tá bom? Para a gente finalizar esse tópico. Um abraço, tudo de bom para vocês.